Suspense policial A Caixa de Thanato, de Andréa Fagundes Campos. Para adquirir o livro impresso e o digital, e para saber mais sobre a autora e a obra, acesse o site andreafagundescampos.com.br. Capítulo 1. Madrugada de sexta-feira. A lua cheia derramava luz sobre aquelas pessoas reunidas e ávidas por conselhos e por esperança. 8 pessoas vivendo problemas diferentes, mas compartilhando o pior dos sentimentos, o desespero. Naquela madrugada, Ágata, a fundadora da rede Não Cometa Suicídio, tentava afastar da mente de suicidas em potencial a ideia de ceifarem a própria vida. Durante a reunião, ao ouvir seu nome, Ágata voltou a olhar para Mônica Dias, uma das participantes da rede NCS A Não Cometa Suicídio. E Mônica disse: "Eu preciso seguir os meus sentimentos, ainda que isso traga sofrimento, Ágata, porque eu não posso desprezar uma parte tão importante de mim mesma. Não dá para ignorar os próprios sentimentos, dá?" Ágata, com um olhar bondoso e uma voz suave, respondeu: "Mônica, os seres humanos somos muito sentimentais. Esta característica é um avanço, uma vantagem em relação às outras criaturas de Deus, mas nada justifica sermos comandados por nossos sentimentos, permitindo que eles tenham o comando de nossas vidas." Otávio, outro participante da rede Não Cometa Suicídio, observou: "Na reunião passada, Ágata, você nos aconselhou a dar mais importância aos nossos sentimentos e disse também que deveríamos seguir nossos corações. Mas hoje, você está afirmando o contrário ao dizer que não devemos deixar que os sentimentos nos dominem. Afinal, devemos seguir os nossos sentimentos ou dominá-los?" "Devemos fazer os dois." Com a mesma serenidade de sempre, Ágata explicou: "Mônica, Otávio e todos os amigos da NCS que estão presentes na reunião de hoje. Eu gostaria que vocês entendessem que nós precisamos valorizar nossos sentimentos, mas também dominá-los. Eu sei que parece contraditório, mas a resposta está em uma palavra que é essencial para quem quer ter o comando da própria vida: equilíbrio." Ágata esperou 3 segundos e depois continuou: "Para que fique clara esta questão, imaginemos um carro em uma estrada, tendo uma criança entre os passageiros. Este carro representa a nossa vida e a criança dentro do carro representa os nossos sentimentos. Nós não devemos confiar a direção do carro a esta criança, mas também não devemos levá-la isolada no porta-malas." Seu Francisco disse: "Como sempre, Ágata, você conseguiu explicar muito bem. Nossos sentimentos não devem ter a direção do carro, que é a nossa vida, mas também não devem ser ignorados ficando jogados no porta-malas, sendo sufocados." "É isso mesmo, seu Francisco. E alguns problemas bastante complicados podem ser resolvidos apenas com esta medida, reposicionando nossos sentimentos em uma escala de importância. Eu darei um exemplo. Muitas vezes, achamos que não temos mais nada para fazer neste mundo porque perdemos o grande amor de nossas vidas. Se esta pessoa tão desiludida tirar a direção do carro das mãos da criança, ou seja, tirar os sentimentos do comando, aquele amor perdido deixará de ter o total domínio sobre a própria vida, passando a ter um nível razoável de importância. A desilusão não irá desaparecer indo para o porta-malas, mas também não definirá o caminho a ser tomado dali em diante. E assim, esta pessoa poderá dedicar um curto período de tempo ao sofrimento, sabendo que na sequência começará uma vida nova, tendo superado aquela grande decepção sem ter destruído o bem precioso que é a sua vida." Ágata cruzou as mãos sobre o colo e observou todos. Ela quase podia escutar as engrenagens daquelas mentes processando os efeitos de suas palavras. Pelo que ela notava, Carlinhos havia ficado ainda mais introspectivo que os outros. O problema que levava aquele rapaz a insistir na ideia do suicídio não era a perda de um grande amor, mas provavelmente ele estava fazendo uma ponte entre o exemplo dado e seus próprios problemas. Acostumados com aqueles momentos em que Ágata mantinha o silêncio nas reuniões, os participantes da NCS apenas refletiam e esperavam. No momento certo, Ágata retomou: "Meus amigos,
Com esta simples mudança de perspectiva em relação aos sentimentos que nos dominam, poderemos enxergar outros aspectos de nossas vidas que podem nos trazer tanta ou mais alegria do que um grande amor traz. A reunião continuou. Os participantes daquela madrugada estavam sentados em cadeiras de plástico empilháveis. Estas cadeiras e os próprios amigos da rede Não Cometa Suicídio eram transportados em um micro-ônibus cinza escuro dirigido pela própria Ágata. Com um cuidadoso planejamento, a fundadora da NCS avisava, com uma antecedência mínima, o local onde cada amigo da rede deveria esperar pelo micro-ônibus. Ágata levava todos para alguma área afastada, onde pudessem se reunir sem serem vistos. Tudo era muito prático, porque as cadeiras usadas eram empilhadas facilmente e havia um cooler, de onde os amigos da NCS podiam se servir de garrafinhas de água mineral. Ágata havia fundado a rede Não Cometa Suicídio para acompanhar e auxiliar pessoas que chegam a um nível de desespero tão alto que passam a enxergar no suicídio o fim dos insuportáveis sofrimentos. Em troca desta preciosa orientação, a única retribuição que Ágata exigia dos participantes era o total silêncio a respeito da rede NCS. Eles não deveriam contar jamais sobre aquelas reuniões. Não deveriam contar para ninguém, não importando se era um amigo, parente, cônjuge ou vizinho. É claro que Ágata não tinha como controlar a manutenção do segredo em tempo integral, já que cada participante se relacionava com inúmeras pessoas. Mas ela se esforçava para manter todos os amigos da NCS envolvidos e muito agradecidos para que eles fizessem aquela única vontade de sua mentora. Ao final da reunião daquela madrugada, cada um levou a cadeira e a garrafinha vazia para o micro-ônibus. Ágata fazia questão de não fazer nenhuma distinção entre ela e seus seguidores, por isso usava o mesmo tipo de cadeira e carregava ela mesma ao descer e ao subir no micro-ônibus. Naquela mesma madrugada de sexta-feira, enquanto se encerrava a mais recente reunião da rede Não Cometa Suicídio, Roberto estava sozinho em casa, no setor Lago Norte, área nobre de Brasília, com suas lindas e caras mansões próximas ao Lago Paranoá. Roberto Vieira Alencar era promotor de justiça e andava envolto com o tema suicídio, não por considerar tirar a própria vida, mas sim por estar trabalhando em algo que o intrigava cada vez mais. Usando apenas calça cinza de moletom, Roberto estava sentado no tapete da sala de estar de sua enorme casa, decorada com surpreendente bom gosto para um homem que vivia sozinho e que não tinha a menor inclinação para preocupações domésticas. Muito do tempo de Roberto era dedicado ao trabalho. O promotor encheu novamente a taça com vinho. Ele pegou mais uma das pastas que estavam espalhadas sobre a mesa de centro e passou a analisar seu conteúdo minuciosamente. Na verdade, fazia muito tempo que Roberto não dava atenção àqueles documentos. E se ele estava voltando a fazer isso, era por causa de mais uma atitude de rebeldia de seu filho. Algo que fizera Roberto lembrar-se do conteúdo das pastas. Roberto era alto, cerca de 1,80 m. Os cabelos e os olhos eram castanhos. Os traços do rosto eram harmoniosos e másculos. O corpo, mais por genética do que por exercícios físicos, era esbelto e com músculos definidos. Roberto havia se divorciado há 5 anos. Sueli, sua ex-esposa, havia concordado que ele mantivesse aquela casa herdada dos avós dele. É claro que isso custou a Roberto praticamente todos os seus outros bens. Mas os dois haviam ficado satisfeitos e também aliviados por deixarem para trás aquele casamento de 15 anos. Os filhos do casal, João Pedro e Fabiana, passavam mais tempo com a mãe do que com o pai. Na verdade, muito mais tempo com a mãe. Roberto era um homem honesto e inteligente, e um profissional extremamente dedicado e respeitado entre os membros do Ministério Público. Mas em sua vida pessoal, seu desempenho não era o mesmo. Roberto havia sido um marido distante e desligado da rotina da família. Como pai, fazia questão de fazer quase todas as vontades financeiras de Fabiana e de João Pedro, já que não tinha disponibilidade para passar muito tempo com eles.
e isso ocorria tanto por causa da sua dedicação ao trabalho, quanto por sua curta paciência em lidar com uma filha de 13 anos de idade e com um filho problemático de 18. E havia sido por causa do mais recente episódio de demonstração de rebeldia de seu filho que a atenção de Roberto havia se voltado novamente para o arquivo repleto de documentos. Naquele exato momento em que relia uma dessas pastas, o promotor colocou-a de volta sobre a mesa de centro e passou a pensar em seus filhos. Fabiana, a caçula, era extremamente calada, reservada. Roberto lembrava-se bem de Sueli dizer que a filha deles parecia sempre economizar na demonstração de sentimentos. Fabiana não dava trabalho sendo desobediente ou rude, mas também não dava muita mostra de carinho ou de alegria. Por causa do divórcio, ela tinha um quarto na casa da mãe e outro na casa do pai. João Pedro era o oposto. Roberto pensou no quanto tudo em relação ao seu filho ia aos extremos. Nada parecia simples para aquele garoto. Na infância, enquanto alguns coleguinhas de escola passavam por uma fase de pequenas agressões às outras crianças, João Pedro dava murros e pontapés e admirava o sangue escorrer do nariz do colega. No início da adolescência, ao saber que um amigo havia tirado dinheiro da carteira do pai para pagar o lanche de uma colega de sala, João Pedro passou meses pegando dinheiro da mãe, já que não via o pai com frequência, e usou o dinheiro para pagar a vários colegas por deveres de casa, trabalhos individuais e também por resumos nos dias que antecediam as provas bimestrais. Roberto tomou outro gole do vinho e continuou a pensar no filho, que ao longo da adolescência havia mantido a sequência de atitudes rebeldes. Enquanto alguns companheiros diziam não às drogas e outros decidiam experimentá-las, João Pedro, aos 14 anos, pediu dinheiro para o pai e depois disse que tinha comprado alguns comprimidos coloridos para vender aos amigos que haviam sucumbido à maldição das drogas. Como o que João Pedro queria era chocar a família, ele adorou o alvoroço que isso causou. João Pedro, que completaria 19 anos em cerca de um mês, ainda não perdia uma única oportunidade de chamar a atenção de Sueli e de Roberto. Desde os 13 anos de idade, ele também tinha um quarto na casa da mãe e outro na casa do pai. E cerca de 2 anos antes, aos 16 anos, João Pedro havia entrado em seu quarto na casa de Roberto e encontrado o pai segurando algumas camisinhas que a faxineira havia encontrado embaixo do travesseiro do rapaz. Vendo que o pai esperava uma explicação, João Pedro vira ali uma oportunidade imperdível de causar mais um pequeno rebuliço em sua família. E foi por isso que Roberto ouviu o filho dizer sem hesitar: Pai, eu e Maurício descobrimos que nos amamos. Foi lindo o que aconteceu entre nós dois neste quarto, e eu não quero que o senhor me despreze por isso. Na época, Roberto achou-se um herói por ter conseguido manter-se calado e, principalmente, por não haver sofrido um infarto bem na frente do filho adolescente. Não pela notícia de o filho ser homossexual, mas por ela ter sido dada de supetão. E Roberto fez o que sempre fazia nessas tensas, intensas e frequentes situações com o filho. Ligou para Sueli e pediu para ela resolver o assunto. Dias depois, Sueli havia ligado para Roberto e contado que o filho deles, mais uma vez, só quisera chamar a atenção. João Pedro havia confessado para a mãe que só quis abalar o pai e que as camisinhas haviam sido compradas pela namorada de 19 anos, que era filha dos vizinhos de Roberto. A garota havia deixado os preservativos embaixo do travesseiro de João Pedro, sinalizando o que ela queria que acontecesse no próximo final de semana em que João aparecesse na casa do pai. Sentado no tapete de sua sala, Roberto não resistiu e riu da atitude do filho ao pregar aquela peça nele há mais de 2 anos. Ainda pensando nos filhos, Roberto colocou a taça vazia sobre a mesinha de centro, onde estavam as pastas, e passou a pensar na mais recente presepada de seu filho. Exatamente o que havia feito Roberto voltar a lidar com as pastas do arquivo. No final de semana anterior, João Pedro e Fabiana haviam chegado à casa do pai, depois de um mês sem aparecerem.
Entre uma conversa e outra, no café da manhã de domingo, João Pedro havia aproveitado que a irmã estava com os fones para começar com o pai um diálogo muito esquisito sobre suicídio. No início da conversa, Roberto deu pouca atenção àquela conversa de João Pedro, dizendo a si mesmo que o filho estava de novo tentando chocá-lo e desestabilizá-lo com aquela história de: o suicídio é a vitória da vontade de quem busca a liberdade de escolha. Depois de o filho insistir muito no assunto, Roberto havia se preocupado. Quando encontrou Sueli, ao levar os filhos de volta, ele contou para a ex-esposa sobre o ocorrido e pediu a ela que averiguasse aquilo com atenção e depois dissesse para ele o mais rápido possível se mais uma vez o filho deles queria chamar a atenção ou se ele estava mesmo se deixando envolver pela ideia de tirar a própria vida. Sueli havia ligado para Roberto no dia seguinte, dizendo que ele podia ficar tranquilo que o filho não estava pensando em se matar. Diante da dúvida de Roberto, Sueli havia afirmado estar segura do que estava dizendo e contado que João Pedro queria apenas chamar a atenção por ter descoberto que o pai estava namorando uma mulher que tinha um filho da mesma idade dele. Sueli havia convencido Roberto, explicando que João Pedro estava com ciúme por ter receio de o pai se aproximar de Mateus, filho da tal namorada, e se afastar do filho. Aliviado pelas informações de Sueli, Roberto havia dito que ela podia tranquilizar o filho, porque ele e a mãe do Mateus haviam rompido na noite anterior. E foi assim que Roberto pôde deixar de lado aquela preocupação em relação ao filho querer se matar. Mas o tema suicídio havia ficado buzinando em sua mente durante toda a semana, fazendo-o lembrar-se daquelas pastas que estavam, naquele momento, espalhadas sobre a mesa de centro. Roberto encheu novamente sua taça e tomou mais um gole do vinho, pensando: a mais nova palhaçada do meu filho deixou-me preocupado por mais de 24 horas. E depois o assunto suicídio ficou por dias em minha mente. Isso serviu para me fazer voltar a pensar nesses casos aqui, que eu tinha abandonado há tanto tempo. E Roberto deixou de lado as lembranças e voltou completamente a sua atenção para as pastas, relendo anotações, depoimentos, laudos periciais. Há mais de um ano, exatamente 14 meses antes, Roberto havia pedido a Gabriel, seu assessor no Ministério Público, que o ajudasse a montar um arquivo detalhado com pastas individuais sobre várias mortes que haviam ocorrido em circunstâncias muito estranhas e jamais haviam sido esclarecidas. Roberto precisava que Gabriel entendesse exatamente do que se tratava para que o rapaz pudesse ajudá-lo a montar o arquivo com uma pasta para cada vítima, contendo cópias de inquéritos, fotos, informações relevantes, informações que não parecessem relevantes e tudo mais que conseguissem. Por isso, Roberto havia explicado para seu assessor sobre as mortes, com detalhes, 14 meses antes. Chegaram a mim, Gabriel, alguns casos que na minha mente estão estranhamente ligados. Eu não conseguiria dar a você fatos muito concretos que justificassem a minha impressão. Conhecendo o promotor Roberto Vieira, Gabriel nem pensou em se questionar se aquela impressão tinha ou não tinha fundamento. Ele apostaria todas as fichas em haver, sim, motivos reais para aquela desconfiança do Dr. Roberto. Eles estavam sozinhos, sentados no gabinete de Roberto. E Gabriel perguntou: o que chamou a atenção do senhor em relação a esses casos? Em um período de menos de 2 anos, eu me deparei com vários casos nos quais mortes suspeitas foram sendo investigadas e sempre que parecia que tudo se esclareceria, faltava consistência por um motivo ou por outro para oferecermos denúncia por homicídio. Roberto sabia que aquelas palavras não retratavam nada de incomum, o que podia ser claramente percebido por Gabriel, já que o assessor trabalhava no Ministério Público há cerca de 3 anos. Então, Roberto explicou: esses casos não são como os outros, Gabriel. É difícil explicar, mas é como se tudo em relação a estas mortes tivesse sido armado por um profundo conhecedor do direito que sabia exatamente onde deixar as inconsistências para que cada caso, ainda que chegasse a ser feita uma comunicação de crime, não passasse daí, porque o inquérito seria arquivado e a ação não seria proposta. Todos os inquéritos foram arquivados.
Mas em todos os casos, as mortes são suspeitas, é isso? Exatamente. São mortes muito suspeitas. Chegam a ser esquisitas, Gabriel. Talvez esse seja o primeiro ponto que me chamou a atenção e fez surgir em minha mente uma ligação entre elas. Outro ponto que me intriga é que cada morte esquisita nunca pôde ser configurada como mais que morte acidental, morte suspeita sem qualquer testemunha, suicídio, tremendo azar ou apenas estar no lugar errado na hora errada, entende? Fica tudo se deparando com os mesmos entraves. Gabriel juntou as sobrancelhas. Dê um exemplo, Dr. Roberto, de uma dessas mortes esquisitas. Desencostando-se de sua cadeira para se aproximar de Gabriel, Roberto contou. Américo Cândido de Oliveira é zelador de um prédio comercial e anda muito deprimido e com claras intenções de se matar. Aparentemente, surgiu algum serviço a ser feito na caixa d'água desse prédio comercial em que trabalha. Ele morre afogado na caixa d'água. Desaparecido por dias, alguém sente um cheiro forte e não consegue identificar de onde vem. Depois de horas de procura, o corpo de Américo é encontrado dentro da caixa d'água. Ocorre, Gabriel, que não foi muito fácil encontrar o corpo do zelador, porque somente ele e o dono do prédio, que estavam no exterior, tinham a chave que abria o cadeado da caixa d'água. Cadeado? Ora, Dr. Roberto, se o cadáver estava dentro da caixa d'água e esta caixa estava trancada com um cadeado, o zelador não pode ter se matado e depois ido trancar a caixa. Isso não descartou o suicídio? Mais ou menos. Como nada foi esclarecido, levantou-se a hipótese de Américo ter se matado e alguém, em algum outro momento e sem saber que havia um corpo ali dentro, ter visto o cadeado aberto e resolvido trancá-lo. Mas se alguém fez isso, não foi encontrado para confirmar. Levantada a hipótese de homicídio, a investigação também não avançou, porque nem mesmo analisando as câmeras espalhadas pelo edifício, foi possível encontrar um único suspeito. Américo era um homem solitário, trabalhador, sem inimigos e sem antecedentes criminais. E o inquérito foi arquivado. Foi. E tem mais, Gabriel. O quê? Em todos os casos, em um momento ou em outro, surge a palavra suicídio. Não há exceção para isso. No caso do Américo, a proprietária de uma das salas comerciais afirmou no depoimento que o zelador havia conversado com ela algumas vezes sobre procurar uma religião que o ajudasse a se afastar da ideia de tirar a própria vida. O homem andava com problemas sérios com alcoolismo, tinha um filho presidiário, corria o risco de ter uma das pernas amputada por causa do diabetes e ainda outros problemas. Lendo o inquérito, Gabriel, o tema suicídio surge de maneira tão en passant que à primeira vista eu nem me dei conta, mas a repetição dessa palavra em todos os casos chamou a minha atenção. Então, Dr. Roberto, o tema suicídio está em torno de todas as mortes suspeitas? Mas não necessariamente as circunstâncias são de suicídio? Exatamente. E para provar que eu não estou inventando fantasmas, Gabriel, mas apenas conseguindo enxergar esses fantasmas mesmo que de relance, eu darei outra informação que é ainda mais intrigante. Gabriel levantou as sobrancelhas e afirmou de maneira contida. Se o senhor acha que tem fantasmas nesses casos, Dr. Roberto, eu tenho certeza de que eles estão mesmo espalhados por aí. E Gabriel ouviu o promotor contar. Eu disse para você que chegaram a mim alguns casos. Eram 11. Então eu conversei sobre isso com alguns colegas com a intenção de encontrar outros casos. Foi exatamente o que aconteceu. Colegas me enviaram casos similares. Além disso, tentando encontrar outros, eu estendi a margem de tempo e voltei a outros inquéritos que eu não havia considerado. O que aconteceu foi que eu passei a ter não 11 casos dessas mortes, mas 21 casos ocorridos no intervalo de 8 anos. 21 casos? Gabriel ficou impressionado. Eu tenho certeza de que todos são crimes, Gabriel, e de que todos estão relacionados, mas nenhum se tornou ação penal. 21 casos estranhos. Dr. Roberto, o senhor não considerou ser apenas coincidência? Quando se trata de crime, nada é mais suspeito do que coincidências. Vendo o assessor assentir, Roberto contou. E aqui está mais uma dessas coincidências.
em 12 dos 21 inquéritos, há o relato de uma mulher misteriosa chamada Ágata, que dirige um tipo de rede de amigos, grupo assistencial, jornada de auxílio. Varia bastante a maneira como este grupo de reuniões é chamado. Nos 12 casos nos quais essa Ágata aparece, pouquíssimo é falado sobre ela. Não há informações sobre endereço, família, nome completo, nada relevante. Nos 12 inquéritos nos quais há essa mulher, ela é descrita fisicamente em apenas 5. E a descrição é a mesma. Mulher de cerca de 1,65 m, magra e de cabelos e olhos castanho escuros. O senhor tem razão, Dr. Roberto. Não se trata de coincidência. Tem de haver uma ligação entre esses casos. Eu fico satisfeito por você ter entendido, Gabriel, porque preciso da sua ajuda. Claro, Dr. Roberto. O que eu posso fazer para ajudar? Eu tenho me debruçado sobre esses casos e até consegui reunir bastante material, mas faz alguns meses que nada de novo surge, entende? O senhor não tem conseguido avançar, não é? Isso mesmo. E eu estou pensando em dar um tempo de tudo isso, porque, como você sabe, trabalho é o que não me falta aqui no Ministério Público. Mas para deixar esses casos de lado, eu preciso montar um arquivo sobre eles. Um arquivo muito detalhado, com cópias dos inquéritos, anotações, lista de nomes, endereços, tudo. Depois de ter um arquivo completo, com pastas individuais para as vítimas, eu ficarei tranquilo para me afastar desse assunto, sabendo que a qualquer momento que surgir algo novo, eu terei à mão tudo do que precisar. E então, entendendo exatamente do que Roberto precisava, Gabriel ajudou-o a montar o arquivo de mortes não esclarecidas. E foi assim que, 14 meses antes, Roberto e Gabriel haviam montado um arquivo bastante detalhado sobre aqueles casos que o promotor havia guardado para quando seu interesse fosse despertado novamente. E isso aconteceu por causa de mais uma confusão armada por João Pedro, que fingira interessar-se de repente pelo suicídio, só por estar inseguro em relação ao filho de uma namorada do pai. Sueli havia tranquilizado Roberto quanto ao filho, mas o tema suicídio havia se mantido na mente do promotor. Manhã daquela mesma sexta-feira. Depois de ter passado boa parte da madrugada revisitando seu arquivo de mortes suspeitas, Roberto acordou às 8 horas da manhã e desceu para a sala de estar do andar térreo para juntar todas as pastas e guardar o arquivo em seu closet novamente, porque ele tinha a intenção de voltar a analisar aqueles 25 casos com mortes estranhas quando chegasse do trabalho. Sim, 25 casos, já que durante aqueles 14 meses em que Roberto mal havia se lembrado do arquivo, mais 4 casos haviam surgido, juntando-se às 21 pastas organizadas por Gabriel. E no trabalho, Roberto continuou a refletir sobre aquelas mortes não esclarecidas. Durante a primeira audiência do dia, ele estava apenas um pouco distraído. No final da segunda audiência, a juíza acabara chamando-o à sua sala para perguntar se estava tudo bem, já que o promotor Roberto Vieira, que era sempre tão compenetrado, parecia estar tendo dificuldade em manter a atenção. Durante a terceira audiência, Roberto distraiu-se de vez pensando no arquivo que estava em sua casa. Ele olhou para a advogada sentada do outro lado da mesa, enquanto ela o questionava a respeito do excessivo rigor de algumas medidas protetivas contra o seu cliente e em favor da ex-esposa deste cliente. Roberto continuou olhando para a advogada, mas sem prestar atenção às palavras dela. A desatenção do promotor vinha de seus questionamentos sobre haver algum advogado por trás dos casos de mortes suspeitas. Afinal, somente alguém com muito conhecimento do direito seria capaz de saber exatamente o que fazer para evitar o oferecimento da denúncia, garantindo o arquivamento de cada inquérito. Para se conseguir isso, e repetidas vezes, seriam necessários conhecimentos específicos e profundos do direito. Por trás daquelas mortes estranhas, talvez houvesse um advogado que... Dr. Roberto? Era a juíza chamando o promotor pela terceira vez seguida. Roberto desculpou-se e percebeu que tinha de afastar aqueles pensamentos se ele quisesse continuar seu trabalho naquela tarde de sexta-feira. A audiência continuou e a juíza ficou muito satisfeita por ter novamente toda a atenção do promotor.
O que Roberto percebeu, no decorrer dessa audiência, foi que a advogada havia interpretado mal a sua distração enquanto a olhava fixamente. Pelos olhares da advogada, ela havia achado que Roberto estava tão interessado nela a ponto de se desligar do que estava fazendo. Depois de outras 2 audiências, Roberto voltou para o seu gabinete. No caminho, Gabriel, seu assessor, disse que havia uma advogada procurando por ele. Roberto pediu para Gabriel descrevê-la e descobriu que se tratava da advogada que ele estivera encarando na sala de audiências, mas apenas por distração. Então, Roberto pediu para o assessor dizer que ele já havia ido embora. Gabriel foi dar o recado para a advogada, mas não antes de dizer que se ele fosse um homem livre como o Dr. Roberto, e ainda por cima com a sorte de se deparar com lindas mulheres suspirando à sua volta, ele não dispensaria nenhuma. Roberto riu e foi para o gabinete. Depois de tirar a parte de cima do terno e pendurá-la na cadeira, ele começou a despachar os processos que estavam em sua mesa. Pouco depois das 7 horas da noite, Roberto decidiu encerrar o dia de trabalho e ir para casa. Ao passar pela mesa de Gabriel, contou para ele que havia voltado ao arquivo que eles haviam montado há mais de 1 ano. Gabriel levantou as sobrancelhas. Sério? Faz tempo que eu torço para o senhor voltar a lidar com aqueles casos. Vendo a empolgação de seu assessor, Roberto advertiu. Não se anime, Gabriel. Alguns daqueles fatos ocorreram há alguns anos. Gabriel deu de ombros. Mas não é impossível que de alguma forma tudo se esclareça. Não é impossível. Tchau, Gabriel. Tchau, Dr. Roberto. Bom final de semana. Para você também. Roberto era promotor de justiça há 16 anos e concentrava toda a sua energia no trabalho. Ele não tinha hobbies e sair com amigos era algo raro. Quanto a relacionamentos, Roberto definitivamente não tinha paciência para isso. Depois de se divorciar, cada mulher que demonstrou interesse em ir além do sexo, falando em namoro sério ou até em casamento, foi sistematicamente eliminada de sua vida. Aos 41 anos de idade, a duração de seus relacionamentos era cada vez menor. Roberto era um homem muito bonito, com um físico muito agradável de se olhar e um rosto que era másculo e harmonioso, com seus olhos e cabelos castanho escuros. Então, por sua aparência, pelo ótimo cargo no serviço público e por sua linda e enorme casa, Roberto era alvo do interesse de mulheres de todas as idades. Se ele não andava constantemente acompanhado de uma mulher, era por sua intolerância com todo tipo de relação mais pessoal. Uma intolerância que fazia com que ele permanecesse um homem descomprometido, um pai de apenas alguns finais de semana e um ex-marido indiferente. Para os cuidados com sua casa, que apesar de grande estava sempre limpa e organizada, Roberto tinha 2 funcionárias, sendo que uma era para os serviços mais internos, como cozinha, quartos e roupas, e a outra era para a limpeza das áreas externas. O fato de ele preferir manter 2 pessoas trabalhando apenas algumas vezes por semana era explicado pela sua falta de paciência em ficar sendo consultado a todo tempo sobre o que ser feito e como ser feito em sua casa. Para ele, bastava que tudo estivesse limpo e arrumado. Sábado. À noite, menos de 48 horas depois de ter voltado a analisar o arquivo, que agora tinha 25 casos, Roberto levou a caixa para o quarto e espalhou tudo em sua cama. No quarto havia uma cama grande, 2 criados com gavetas, uma TV enorme na parede, uma linda luminária próxima a uma escrivaninha com cadeira muito confortável, mesa com 2 cadeiras e uma poltrona. O quarto era tão grande que, mesmo com tantos móveis, havia bastante espaço vazio. Sem camisa e usando short preto, ele foi pegando uma a uma as pastas que estavam à sua frente. Roberto recostou-se na cabeceira e estava lendo a cópia de um dos inquéritos quando algo chamou sua atenção. Havia o depoimento de uma vizinha de Dona Eunice, a vítima em questão, afirmando que poucos dias antes de morrer, a senhora havia contado que participava de reuniões nas quais uma tal Ágata esforçava-se para convencer os amigos da rede NCS a não sucumbir ao suicídio.
e que essa Ágata pedia sigilo absoluto a respeito da existência dessas reuniões. Roberto já havia lido aquilo antes e sabia que NCS significava não cometa suicídio. E sabia que Ágata era o nome da fundadora daquela rede. O que chamou a atenção dele foi uma informação muito específica durante o depoimento. Dona Eunice afirmou ter se desculpado com a Ágata por causa da foto, sentindo-se aliviada quando a mentora disse não haver qualquer problema desde que a foto fosse apagada imediatamente. Roberto encostou a cabeça na cabeceira e pensou. De que foto a vizinha de Dona Eunice estava falando? Seria uma foto que Dona Eunice havia tirado de Ágata, apesar de todos os pedidos de segredo feitos durante as reuniões? Se fosse esse o caso, seria a única foto de Ágata da qual Roberto já tivera notícia. Desanimado, ele refletiu. Ainda que se tratasse de uma foto dessa Ágata, ela havia pedido para Dona Eunice apagá-la imediatamente. Mas, e se Dona Eunice tivesse enviado essa foto para alguém antes de apagá-la? E Roberto separou a pasta do caso de Dona Eunice com a intenção de levá-la para o Ministério Público na segunda-feira para tomar algumas providências a respeito. Domingo. Às 9 horas da manhã, Roberto foi para a área da piscina de sua casa e nadou até chegar à exaustão. Por causa do café da manhã tardio, estava sem apetite para almoçar e decidiu assistir a um filme inglês. Ele manteve o áudio original e desativou a legenda para treinar o idioma, mas pegou no sono logo no início do filme. Já eram quase 2 horas da tarde quando ele enviou mensagem para Fabiane e para João Pedro e depois saiu para almoçar. À noite, Roberto descongelou um dos pratos que estavam no freezer e logo voltou ao arquivo. Depois de passar mais algumas horas analisando cuidadosamente o conteúdo das pastas, acabou dormindo sobre uma delas. Segunda-feira. Roberto desceu para tomar o café da manhã, levando a pasta de Dona Eunice e a colocou perto da chave do carro, porque não queria esquecer de levá-la para o Ministério Público naquela tarde. Para seu desgosto, Dona Betânia, a profissional que cozinhava e congelava alguns pratos, chegou mais cedo naquela segunda-feira para encontrar o patrão e pedir algumas orientações. Ele respondeu tudo o que a senhora perguntou, limitando-se na maioria das vezes a dizer frases como: faça como a senhora preferir. Tanto faz. Do jeito que a senhora achar melhor. Ligue para os meninos e pergunte diretamente para eles. Dona Betânia agradeceu e se afastou pensando: se o senhor não fosse tão respeitador e não me pagasse tão bem, Dr. Roberto, eu mudaria de emprego. Usando terno grafite, camisa branca e gravata preta, Roberto chegou ao fórum na tarde daquela mesma segunda-feira e imediatamente procurou Gabriel para pedir. Traga a pauta das minhas audiências de hoje, Gabriel, porque precisaremos encontrar um tempinho para conversarmos sobre o nosso arquivo. Na verdade, Dr. Roberto, haverá um grande atraso na primeira audiência de hoje porque houve um problema com o transporte dos detentos para cá. Vendo o olhar interrogativo do promotor, Gabriel disse: não foi nada sério. O senhor quer aproveitar para conversarmos agora? O rapaz gostava muito daquele assunto que envolvia um segredo apenas entre ele e o promotor mais bem visto daquele fórum. Pode ser. Ao reler um dos depoimentos que estão no arquivo, Gabriel, eu me deparei com uma declaração que pode nos levar a uma foto da fundadora da rede Não Cometa Suicídio. Uma foto da Ágata? Tudo o que há sobre ela naquele arquivo são descrições de altura, cor dos olhos e cabelos. Nada muito detalhado. Detalhado é o que você se lembra sobre a caixa de Tânato. Nós ficamos mais de 1 ano sem falar no assunto, Gabriel. E ainda assim você se lembra de tudo? Eu tenho boa memória. E o rapaz perguntou, juntando as sobrancelhas. Caixa de Tânato? Roberto havia deixado aquilo escapar sem querer. Mas como já havia falado, ele explicou. É apenas a maneira como eu chamo aquele arquivo cheio de mortes que você organizou dentro de uma caixa, Gabriel. O que é Tânato, Dr. Roberto? Deixe isso de lado. O que importa é o que está dentro da caixa. Vendo Gabriel refletir, tentando adivinhar o significado, Roberto disse: Tânato, na mitologia grega, era o deus da morte. Vendo que seu assessor ia fazer mais perguntas, Roberto disse para encerrar aquele assunto:
A qualquer momento, os detentos chegarão e eu serei chamado para audiência. Gabriel assentiu e disse: O senhor estava falando sobre uma possível foto da Ágata? Exatamente. Há apenas uma luz fraquinha de esperança, mas como eu não tenho avançado nas investigações, vale a pena tentar. Roberto explicou para Gabriel tudo sobre a possível foto e o rapaz perguntou todo animado: O senhor trouxe a pasta com todos os dados do inquérito? Nós pediremos novas diligências, não é mesmo? Não agradava nada a Roberto aquela empolgação de Gabriel. Ele respondeu: No final da tarde, Gabriel, depois da última audiência, trabalharemos nisso. Ok. Gabriel ajeitou-se melhor na cadeira e pediu: Agora, Dr. Roberto, enquanto não chamam o senhor para audiência, fale-me um pouco sobre esse deus da morte, sobre Tânato. E Roberto satisfez a curiosidade de seu assessor. 3 semanas se passaram sem que nenhuma novidade surgisse a respeito dos casos de mortes suspeitas. Segunda-feira. Naquela tarde nublada, Roberto deixou a sala de audiências por volta das 17 horas. Em seu gabinete, despachou alguns processos até às 19h20, quando foi para casa. Depois de um banho demorado, ele vestiu calça de moletom e camiseta pretas, colocou no forno fricassê de frango preparado por Dona Betânia e foi ligar a TV. Enquanto assistia ao segundo quarto de uma partida de basquete, soou um aviso de mensagem em seu celular. Por que eu não programei um alarme que me avisasse com antecedência razoável? Essa foi a reação de Roberto ao ler a mensagem da filha, perguntando se ele estava se lembrando do aniversário de João Pedro no dia seguinte. Roberto passou a mão pelos cabelos e tentou lembrar qual era o celular pelo qual o filho havia demonstrado interesse na última vez em que havia dormido em sua casa. Mas ele nem imaginava de que aparelho se tratava. Então, enviou mensagem para João Pedro avisando que eles sairiam no sábado para comprar um celular para ele pelo aniversário de 19 anos. João Pedro respondeu que teria de ser no sábado de manhã, porque ele tinha compromisso à tarde. Satisfeito, Roberto programou um alarme para o final da tarde de sexta-feira, lembrando-o do compromisso com o filho no sábado. Depois, ele foi verificar se seu jantar já podia ser retirado do forno. Horas depois, Roberto subiu e foi para a cama, mais uma vez, na companhia da caixa de Tânato. Terça-feira. Gabriel foi atrás de Roberto no estacionamento, mas o promotor já havia saído. Ele havia tentado o celular de Roberto, mas estava desligado. Quarta-feira. Roberto viu que havia uma ligação perdida de Gabriel do dia anterior. Apesar de faltarem poucas horas para eles se encontrarem no fórum, Roberto decidiu retornar a ligação. Gabriel conferiu o visor e atendeu. Bom dia, Dr. Roberto. Bom dia, Gabriel. Você tentou falar comigo ontem à noite, mas eu fiquei sem bateria. Tentei sim, Dr. Roberto. É que eu recebi ontem um envelope e estou desconfiado de que se trata da foto da Ágata que pedimos para a perícia procurar naquele celular. Como eu havia prometido avisar assim que surgisse algo... O coração de Roberto deu uma leve acelerada quando ele considerou haver mesmo uma foto. Onde está o envelope, Gabriel? No meu carro. O senhor quer esperar para ver mais tarde ou quer que eu o leve à sua casa? Gabriel, você não deveria andar por aí com qualquer documento que diga respeito àqueles casos. Eu já expliquei que pode se tratar de algo muito perigoso. Desculpe, Dr. Roberto. Eu fiquei sem saber o que fazer com o envelope porque eu não quis deixar lá no fórum ao alcance de tantas pessoas, já que eu não tenho nenhuma gaveta com chave. Eu sinto muito por ter trazido comigo. Tudo bem, Gabriel, mas não se arrisque mais. Se eu estiver certo, há crimes violentos sendo planejados e executados com maestria. Como você sabe, eu tenho porte de arma e desde que fui para a vara criminal, ando sempre com a minha pistola. Ainda assim, o risco é grande. Você não tem porte de arma e eu não ficarei tranquilo em dividir com você essas informações, a não ser que você tenha muito cuidado. Eu terei, Dr. Roberto. Foi só essa vez. Eu não ando com nada que diga respeito àqueles inquéritos. Pode ficar tranquilo. O senhor quer que eu vá levar o envelope agora? Você pode trazê-lo aqui na minha casa? Posso sim. Eu acabei de deixar a minha namorada no cabeleireiro e ela não vai sair de lá tão cedo. Chegarei aí em 10 minutos. Tudo bem.
Eu estarei esperando, Gabriel. Tchau. Tchau. Um misto de satisfação e decepção tomou conta de Roberto e de Gabriel. Era mesmo uma foto da tal Ágata, mas a qualidade era deplorável e quase não dava para ver os detalhes. Depois de o senhor reler os inquéritos e descobrir a possibilidade de uma foto, era para estarmos eufóricos agora pelo perito ter encontrado a imagem salva em algum lugar do celular da vítima. Levantando o papel que estava em sua mão, Roberto perguntou: Como ficar eufórico com esse borrão aqui, Gabriel? Não dá para ver quase nada dos traços do rosto, da cor dos cabelos, nem detalhes das mãos, por exemplo. Essa imagem é inútil. Uma foto tirada por Dona Eunice, que tinha quase 70 anos de idade, usando um celular de modelo bem antigo. Não poderia mesmo ser algo de muita qualidade, Dr. Roberto. E nós voltamos ao ponto de antes. Eles estavam sentados no sofá da sala de Roberto. Depois daquela decepção, decidiram conversar sobre outros assuntos. Você deixou seu namorado no salão e depois voltará para buscá-la, Gabriel. Acho que eu nunca fiz isso na minha vida. Nunca? A sua ex-esposa não frequentava salões de beleza? Claro que sim, mas não era eu quem a levava. A sua namorada não tem carro? Tem. A Carol é bastante independente, mas não quis dirigir hoje porque acordou sentindo-se mal. Nós fomos jantar em um restaurante mexicano ontem e parece que ela não se deu muito bem com o tempero. Roberto esticou as pernas e as cruzou na altura dos tornozelos, perguntando: Vocês moram juntos? Gabriel negou com um gesto de cabeça. Não, nós estamos namorando há apenas 4 meses. A Carol fez estágio lá no fórum há cerca de 1 ano. Mas agora a família quer que ela se dedique apenas a terminar o curso de Direito. Então vocês dois estão começando carreira na mesma área. A minha ex-esposa é promotora também. O senhor acha que ter a mesma profissão é uma desvantagem? Sei lá. Para que um relacionamento dê certo ou não, eu duvido que faça alguma diferença os dois terem ou não terem a mesma profissão. Gabriel deu um risinho e disse: O senhor é sempre muito prático. A conversa continuou e, em certo momento, Roberto impressionou-se por saber tão pouco sobre a vida pessoal de Gabriel, que era seu assessor há cerca de 3 anos. Quinta-feira. Um perito da Polícia Civil do Distrito Federal entrou em contato com Roberto no Ministério Público. Depois de alguns minutos de conversa, eles encerraram a ligação e Roberto chamou Gabriel ao seu gabinete. Assim que o rapaz entrou, usando calça social preta e camisa rosa clara de mangas longas, Roberto disse: Tenho boas notícias sobre o nosso arquivo, Gabriel. Boas notícias? Isso é ótimo. Diante do gesto de Roberto, o rapaz fechou a porta antes de se aproximar. Gabriel, aquele perito da Polícia Civil que conseguiu encontrar e imprimir uma foto da Ágata acabou de me ligar. Ele disse que ficou muito insatisfeito por entregar ao Ministério Público aquela imagem indefinida que havia recebido o título desmerecido de foto. Ele usou termos técnicos para me explicar que depois de trabalhar mais naquela imagem, conseguiu uma foto razoavelmente nítida da Ágata. Gabriel mal acreditava no que estava ouvindo. Que ótima notícia! O perito que ligou para o senhor foi o Paulo Mendes? Ele mesmo. Você o conhece? Conheço a fama dele de ser um dos maiores experts em informática aqui de Brasília. Eu vi o nome dele quando recebemos aquele envelope com a foto ruim. Roberto conferiu as horas. Eu preciso ir para a audiência das 15 horas, Gabriel. O Paulo Mendes ficou de enviar a imagem em menos de 1 hora. Assim que chegar, imprima sem salvá-la e mais tarde conversaremos, ok? Pode deixar, Dr. Roberto. Eu vou ficar de olho até que a foto chegue e vou imprimir logo. Roberto estava tirando uma chave pequena de seu chaveiro. Ele a entregou para Gabriel e explicou: Imprima e guarde nesta gaveta da esquerda. Depois coloque a chave... Roberto olhou em volta e disse: Coloque a chave atrás daquele código penal ali. Gabriel assentiu e guardou a chave no bolso da frente de sua calça, perguntando: O senhor acha que aquela testemunha da próxima audiência vai aparecer, Dr. Roberto? Já se levantando, ele respondeu: É difícil dizer. Ameaças surtem efeitos diferentes em testemunhas de crimes. Algumas se sentem intimidadas e não aparecem, mas outras se sentem desafiadas e passam a fazer questão de contribuir para que a justiça prevaleça. Veremos. Já passava das 18 horas, quando Roberto voltou para seu gabinete.
Ele foi direto ver se Gabriel havia imprimido e guardado a foto. E foi exatamente o que ele viu na gaveta assim que abriu. Com as sobrancelhas levantadas, Roberto pegou a foto e olhou para aquela mulher de aparência até comum. Ele tentou decifrar o que estava por trás da rede que ela havia fundado, enquanto colocava a foto em pé, encostada em alguns livros sobre sua mesa. Roberto perguntou, encarando a foto. Por que você fundou a rede Não Cometa Suicídio? O que você sabe sobre as mortes dos suicidas em potencial que um dia procuraram seu auxílio, Agatha? Se os amigos da NCS são pessoas prestes a sucumbir ao suicídio, por que muitos morrem sem ser pelo suicídio? Roberto recostou-se em sua cadeira e continuou a encarar a fundadora da NCS.